Pablo Marçal. Provavelmente você já ouviu esse nome. Ele é o coach messiânico que está dominando cada canto da internet. É praticamente impossível você abrir qualquer rede social sem ver algum corte dele, sem ver pessoas falando mal ou pessoas defendendo ele. E nesse vídeo aqui eu vou te provar que ele tem uma estratégia, uma coisa em comum com Monk D. Luffy, o futuro rei dos piratas, o famoso pirata que estica. E não, eu não tô falando deles colocarem as pessoas que eles seguem em perigo. E se você nunca assistiu One Piece, pode ficar tranquilo que você vai conseguir entender esse vídeo também. Agora, se você assiste One Piece, provavelmente você deve estar pensando que se o Pablo Marçal fosse ser alguém da tripulação, ele seria o Sop. Mas calma, que o buraco é muito mais embaixo e você já vai entender. Tanto o Luffy quanto o Pablo Marçal, eles estão atrás do bem mais disputado da sua era. A coisa mais valiosa que todo mundo está atrás. A atenção. Antes de eu te explicar as estratégias secretas que o Pablo vem aplicando e que o Luffy também aplica, eu preciso te explicar um pouco mais por que a atenção é o One Piece da vida real, é a coisa mais disputada nos tempos atuais. E para você começar a entender o valor da atenção, quero te fazer uma pergunta. Você está assistindo esse vídeo aqui em velocidade acelerada? Outra coisa, você é capaz de assistir esse vídeo até o final sem consultar nenhuma notificação do celular, sem deixar esse vídeo rolando em segundo plano e fazer outra coisa? Consumir somente esse vídeo até o final? É impossível. Eu duvido. A nossa atenção ela é uma coisa escassa e finita. Para você estar assistindo esse vídeo aqui, você não está assistindo vários outros vídeos no YouTube. E assim como qualquer coisa finita, a atenção tem valor, e não é pouco. Não é à toa que redes sociais são projetadas para funcionarem como grandes cassinos da sua atenção. Assim como o cassino não tem janelas para você não saber quanto tempo você passou lá dentro, as luzes piscantes e jogos fáceis para você sentir que você consegue jogar, que você consegue ganhar, bebidas extremamente baratas ou até mesmo de graça para você sentir que é vantajoso você estar ali dentro, é exatamente igual nas redes sociais, com feeds infinitos para você não saber quanto tempo você tá ali rodando, notificações que fazem sons, tem representação visual para ativar as áreas do cérebro de recompensa, a simplicidade e objetividade no design, tudo é milimetricamente projetado para capturar a sua atenção. É aquele famoso ditado: as redes sociais são de graça, tentadoras, mas sempre que alguma coisa está sendo de graça, o produto é você. Nesse caso, a sua atenção. E olha como a nossa atenção é interessante. Vamos fazer um teste com a sua atenção agora. Nessa imagem tem duas equipes, uma com camiseta branca, outra com camiseta preta. Eu te desafio a você contar somente os passes com a bola de basquete que as pessoas com camiseta branca vão dar a partir de agora. E aí, você conseguiu contar? O número de passes é 15, mas a pergunta mais importante, você viu o gorila passando no meio do vídeo? Quer outro exemplo? Pega o seu celular, vai na página inicial e olha qual ícone que fica no canto inferior esquerdo. Faz isso agora. Você viu qual é o ícone? Agora eu te pergunto, qual horário que estava marcando no relógio do seu celular nesse momento? Você consegue me responder sem ter que olhar de novo? A nossa atenção é como se fosse um farol do mar. Ele ilumina um ponto e aquele ponto fica muito iluminado, só que o restante continua escuro. É como o foco dessa câmera aqui, o foco dela tá em mim, outras coisas ficam mais embaçadas. Se eu aproximo, ó, outras coisas ficam embaçadas. Se eu afasto, é assim que funciona a nossa atenção. Quando ela está direcionada para uma coisa, ela amplifica, enquanto as outras coisas, ela acaba abafando. E quem detém a sua atenção, quem consegue reter a sua atenção, consegue direcionar a sua atenção. E isso é muito poderoso.
Por isso que não só nas redes sociais que ela é muito disputada. Quando eu digo que a atenção é o bem mais valioso da atualidade, realmente é. E não é de agora. Para você ter uma noção, em 2014 teve uma convenção lá no centro, na academia onde acontece o Oscar, onde teve vários diretores de cinema, psicólogos, neurocientistas que se juntaram exatamente para saber que truques eles podiam usar para prender mais a atenção das pessoas nos filmes. Mas claro que na internet essa disputa ela é muito mais ferrenha, ela tem muito menos regras, é uma terra quase que sem lei. E o Brasil, segundo o Global Overview Report, é o terceiro país que mais fica tempo nas redes sociais. E segundo esse estudo, a média de tempo que os brasileiros passam nas redes sociais é de 3 a 3,4 horas por dia. E você fica mais ou menos tempo do que isso? E nesse ponto do vídeo, talvez você esteja pensando, o Pablo Marçal chama atenção, só que ele chama muita atenção de forma negativa. Isso não faz sentido, não vale a pena, isso não tem nada a ver com o Luffy. Mas é aí que você se engana e é aqui que tá o pulo do gato. O próprio Pablo Marçal, ele deixa muito claro que ele quer atenção a todo custo, e não importa se é positivo ou negativo, ele só quer atenção. Se falar mal ou bem, é um método chamado vulcão. Aí eu peguei o cara que foi mais pesquisado há 2 anos atrás nos Estados Unidos, na verdade o cara mais pesquisado do Google. E aí meu time trouxe isso pra mim, eu falei, eu vou ser o cara mais pesquisado da América Latina. Queria um campeonato no aplicativo chamado Discord. E aí o que eu faço? Toda semana eu pago, eu remunero as maiores visualizações. E aí eu comecei a liberar conteúdos. Eu tenho mais de 10 mil horas de conteúdo nesses últimos anos. Eu liberei 500 horas pra galera cortar. Começaram a cortar. Aí começou a primeira onda. Só que você falar coisas positivas num povo que só quer polêmica, não está prosperando. E aí um cara fez um corte do Ayrton Senna, fez o corte que é tirar o contexto e pô. Aí vieram perguntar, você vai pagar nas polêmicas? Aí eu vi, sem polêmica, 1 milhão de views, com polêmica, 80 milhões de views. Falei, desce o bambu. Aí ficou essa loucura. Eu talvez aí nas minhas contas e nos nossos lançamentos, a gente deve investir em tráfego pago, talvez aí por ano 50 milhões de reais de tráfego pago. Só que agora o meme é de graça, caralho, como que eu não entendi isso antes? Então eu tenho que me fazer de tosco para chegar nesse povo, é mais barato. Tem o tráfego orgânico, tem o viral, e tem um pago. Eu quero gastar menos dinheiro com isso, então todo mundo falando. Olha como tudo que ele faz é friamente calculado. Inclusive esse corte que você acabou de ver é do Fritada, um programa na internet que ele foi só pra ser zoado, que ele tá marcando desde janeiro pra ir nesse programa. Ele arquitetou tudo direitinho, inclusive ele forjou um falso desafio em um podcast. Ele foi em um podcast, ele combinou com os apresentadores pra fingir que ele tava sendo desafiado aí por Fritada, que ele já tava combinando de ir faz tempo. Olha o podcast que ele fingiu isso. É muito legal falar, pô, seria muito foda ter o Pablo Marçal na Eu posso falar o que eu quiser lá, eu posso fritar vocês antes da cadeira, vocês ligar lá na tomada, então. Pode fazer o que você quiser. Maluco, se pode fazer o que eu quiser, tô dentro. Então vambora, vamos ver quem vai fritar primeiro. E você não precisa acreditar em mim. O próprio Pablo Marçal falou isso em outro podcast, inclusive, porque ele sabia que também geraria corte. Dá uma olhada aí. Me diz, a Fritada começou naquele podcast? Começou antes. A gente bolou ali aquele desafio. Aquela resenha. Então, é ruim ter que contar isso pro público, mas eu acho que o público merece. E você sabe por que até a atenção negativa ela pode ser muito boa? É exatamente nesse ponto da história que entra o futuro rei dos piratas. Sem dúvida, um dos marcos mais conhecidos de One Piece é o time skip. Inclusive, meus sentimentos pro Ace. E o time skip, ele é muito marcante, ele é o antes e depois, ele é o velho e novo testamento de One Piece. E tem uma coisa que acontece no time skip que com certeza você vai lembrar e você vai ver que o Luffy usou a mesma estratégia do Pablo Marçal, que vai te mostrar que não existe atenção negativa. Para você ter uma noção como o time skip é marcante, essa estratégia é incrível, eu mesmo me inspirei no time skip para poder criar o meu desafio hipnotizando 3D, que é o curso online de hipnose, onde eu ensino hipnose e você consegue aprender em 3 dias dedicando 30 minutos por dia. Eu fiz isso para compilar 2 anos de conteúdo em
dias. E você já vai entender o porquê. Quem é fã de One Piece já entendeu, né? O 2Y 3D. Eu vou deixar o link do desafio aqui na descrição e no comentário fixado, depois você dá uma olhada. Uma das coisas que foi muito marcante nesse arco do time skip, quando ele aconteceu, foi a separação do bando. Até então, eles não tinham perdido. Nesse momento, eles viram que eles não eram invencíveis. E o Luffy tinha marcado de encontrar eles 3 dias depois que eles se separaram. Só que aconteceu tudo o que aconteceu, infelizmente ele perdeu o irmão dele e depois que ele superou o luto, ele viu que eles precisavam treinar. Então ele decidiu que ia separar 2 anos para poder treinar. Só que ele precisava passar essa mensagem para os companheiros dele. Então o que ele fez? Ele invadiu o forte da marinha, onde aconteceu a Guerra dos Melhores, foi lá e tocou um sino. Tocou um sino que tem um significado, é um sino sagrado no universo de One Piece, e tocou esse sino 16 vezes. E lá tava cheio de repórter, então ele pegou e jogou um buquê de flores no buraco e fez uma pose. E aí todo mundo começou a tirar foto, do Luffy assim. E depois que tiraram dezenas de fotos, o Luffy fugiu. E a foto dele foi parar na primeira capa de todos os jornais. A foto dele prestando condolências. Só que tinha um detalhe, tinha uma tatuagem no braço dele, com um 3D riscado e um 2Y depois, 3D 2Y. Todos os companheiros dele, toda a tripulação dele, quando viu essa foto no jornal, conseguiu captar a mensagem que ele estava querendo passar. Que eles iam se reencontrar só depois de 2 anos. E é exatamente essa a estratégia do Pablo Marçal. Ele chama o máximo de atenção, porque querendo ou não, chamando o máximo de atenção, uma ou outra pessoa vai acabar se conectando com o que ele falou. Vai pegar a mensagem ali e vai se converter ao Pablo Marçal, vai começar a seguir ele. E isso inclusive aconteceu com uma das comediantes que foram no Fritada só pra esculachar ele. Dá uma olhada. Hoje eu aprendi, meus queridos, que eu sou muito forte. Eu sou muito forte. E eu vou continuar muito forte. Eu não vou deixar mais nada me abalar. Nunca. No fim, eu acho que o Pablo Marçal me converteu. E aí, você conseguiu chegar até aqui sem dividir a sua atenção e sem olhar as notificações do seu celular? Muito prazer, eu sou Carvalho, sou professor de hipnose e hipnoterapeuta. Se você quiser me conhecer um pouco mais, me segue lá no Instagram que eu posto bastante coisa, interajo com vocês e até a próxima.